Olá, hoje mais um programa das mães que clamam pelos filhos, porque as mães estão em busca de soluções que temos na palavra de Deus. E lá são cheias de promessas, cheias de libertação e livramento, e bênçãos também, e promessas. Tudo isso nós queremos aproveitar hoje e apresentar de uma maneira que pode ser uma diferença enorme para cada um de nós. E eu vou buscar agora rapidinho o PowerPoint para poder iniciar com a mensagem que vai impactar a sua vida. Amém? E já estamos aqui. E aqui está a tela inicial, que é esse programa que estamos fazendo. E o tema de hoje é como se livrar da influência direta do inimigo. Tem gente, mesmo sendo convertida, sofre ainda essa influência direta. E deve ser por algum motivo. Né? Temos que descobrir primeiro como você entrou sob a influência direta dele. Mesmo não sabendo, pode acontecer que você sujeitou a essa possibilidade. E vamos entender primeiro as diferenças entre as influências de indireta e direta do inimigo. A influência indireta dele, a qual todos nós estamos sujeitos, as tentações externas que faz a coisa atrativa, que não, né? Como na sexualidade, no apetite, na mentira, no roubo, na profanação do sábado, do suborno, etc. Tá? Na sexualidade fora que foi destinado, tá certo? E a influência direta dele, a qual, graças ao bom Deus, a maioria de nós não estamos sujeitos. Amém por isso. Tá? Mas, infelizmente, muitos constantemente a têm, porque já fez algum uso do serviço do inimigo, mesmo não sabendo. Daí sofrem suas tentações internas, não externas, sobre as quais a pessoa não tem mais controle sobre si mesma, porque ele já tomou posse dessa pessoa. Por isso, frequentemente sofre maldições, reações, aparições estranhas, mesmo já sendo convertido e batizado na igreja cristã verdadeira. E essas pessoas que são sinceras, são convertidas, mas a vida espiritual dessa pessoa é tão dura, tão difícil, e sempre tem muitas mazelas que não tem explicação. Tá? Só porque tem feito uso, antes de converter, as coisas que o inimigo tem um grande leque de serviços que, sem saber ou sabendo, fez uso da prestação de serviços dele. Daí já era, né? Bom, a pessoa não vai se perder porque está convertida, mas vai sofrer muito tempo, ou vida toda, e é uma luta tremenda, né? E o Deus quer se libertar, mas tem que fazer uma oração especial para isso. Isso eu vou mostrar no final dessa apresentação, tá bom? Agora, quais são os serviços dele que podemos ter usado em algum momento na nossa vida? São essas coisas abomináveis ao Senhor. Por exemplo, horóscopo, amuletos, ídolos, imagens de esculturas, a própria escultura, pêndulo, forquilha. Por exemplo, forquilha, meu pai tem feito uso, certo? E em que você faz uso de um galho de pessegueiro em forma de Y e vai procurando água com isso, tá? E, por favor, não faça uso, porque você vai pagar um grande preço por isso. Se você fizer uso, você não tem mais paz,
Então, você não tem mais segurança, você sempre tem medo, e não vale a pena fazer uso dessas coisas, tá? O reiki é a imposição de mãos das pessoas que não são convertidas, apesar que eles usam o nome de Cristo, mas não são convertidos. Se não são convertidos, é do inimigo, não se converteu para Cristo. Se não é de Cristo, é de quem? Entende? Acupuntura, sessões espíritas, homeopatia, videogames, Seijnoye, artes marciais, yoga, necromancia, quiromancia, cartomancia, satanismo, cirurgia espiritual, maçonaria, candomblé, macumba, animismo, né? Tem as magias negras, magias brancas, né? Mesmerismo. Tem gente que vai discordar o que eu coloquei na lista, mas eu tenho estudado muito, um por um, e de fato faz parte dessa lista, sim, tá? E vale você pesquisar em fontes seguras a origem dessas coisas. Você tem que sempre estudar a origem de cada tipo de coisa, de onde veio a acupuntura, qual é a origem da homeopatia. Eu conheço, por isso que eu coloquei nessa lista, apesar que tem muitos médicos, muitos curandeiros que fazem uso e dizem que é nada disso que eu estou falando, tá bom? Mas eu conheço a origem, eu sei que a origem é mística. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Pois essa vara tem a ver muito com a forquilha, de procurar água. Certo? Meu pai tem feito uso e ele aprendeu a fazer uso por outra pessoa que veio por trás dele e pegou com as mãos dele, segurando junto a forquilha, e aí transmitiu o poder para ele poder fazer. Né? E aí é muito estranho, muito místico por tudo isso. E por isso meu pai não estava uma pessoa muito feliz e estava totalmente contra a mensagem do Evangelho. E ainda sofreu demência depois. Tá? Ele morreu com demência profunda por mais que 10 anos. E então, infelizmente, isso aconteceu com ele, tá certo? E aí ele não ele tinha lido a Bíblia, mas abandonou Deus, certo? Por essa razão. Aí tem outra abominação que Deus não gosta que a gente pratique. As imagens de escultura. De seus deuses queimarás, ou dos seus santos queimarás. A prata e ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te nasce neles, pois são abominação ao Senhor. Então, as imagens de escultura são abominação ao Senhor. Por que são abominação ao Senhor? Porque você foi criado a adorar a Deus, ao Criador, não um pedaço de pau, um pedaço de porcelana, ou de gesso, ou de ouro, ou de prata, que seja feito a imagem de escultura. Certo? Tem gente que faz imagem de santos. Isso são abominação ao Senhor. E aí daí você vai ver a diferença entre o pecado comum e a abominação ao Senhor. Certo? Não as adorarás. Esse é um dos 10 mandamentos que Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo, que está em Êxodo 20. Lá está, nesse Êxodo 20, está todos os 10 mandamentos aí por escrito. No sentido original que o próprio Deus tem escrito com seu próprio dedo. Tá certo? A única passagem da Bíblia que não foi inspirada por Deus, e sim foi escrito por Deus. Porque ele fez questão de escrever 2 vezes, porque o Moisés foi ao monte, trazendo 2 tábuas da lei, 2 tábuas de pedra, para Deus possa escrever com seu próprio dedo nas 2 tábuas os 10 mandamentos. Aí, quando ele desceu, aí viu o povo
adorando um bezerro e se desviando do Senhor, ele ficou tão irado, para chamar a atenção de todos eles, ele jogou as 2 tábuas de pedra ao chão e fez aquele estrondo todo. E aí o pessoal percebeu que ele desceu, porque ele ficou 40 dias, 40 noites lá no monte. Aí eles pensaram, não, acho que Moisés não está mais aí, vamos fazer o nosso Deus. E aí fizeram um bezerro de ouro, né? Enfim. E aí eles se arrependeram, e aí Deus faz outras 2 tábuas de pedra de novo, lava 2 tábuas de pedra, e leva para comigo de novo. Eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. Ele não pediu para Moisés escrever, para anotar o que ele quebrou. Ele fez questão, o próprio Deus escrever de novo, para você ver a seriedade que Deus tem com sua expressão de caráter. Porque os 10 mandamentos é a expressão exata do caráter de Deus. Certo? Bom, aí, esse é o segundo mandamento que está escrito aqui. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Pois é. E iniquidade é transgressão dos 10 mandamentos. E esse é um dos 10 mandamentos, não adorar a imagem. Tá certo? Aí, vou contar uma história que Jesus teve que passar. Jesus foi batizado, né? No Mateus capítulo 4, lá inicia a história, no verso 1, que ele foi batizado e no Rio Jordão, e daí ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para o inimigo podia tentar ele, né? Para provar ele se ele realmente, Jesus seria fiel ao Senhor. Porque ele veio como homem, ele quer viver como homem, apesar de ser de Deus, mas não fez uso de sua divindade, ele dependia totalmente da divindade do Pai, do poder do Pai, para mostrar a nós todos, como ser humano, é possível todos nós também ter a mesma vitória como ele teve, se nós fôssemos tão ligados a Deus como ele foi. Agora, nós temos o mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Agora nós podemos recorrer a Jesus para poder buscar o poder e força para ser obediente na sua graça. Amém? Bom, aí conta que Jesus foi tentado em 3 tentações. A primeira foi do apetite, né? E o inimigo veio disfarçado como um anjo do Senhor vindo do céu, dizendo, ó, você está bom, já pode parar com o jejum, você está passando fome, já está... E, né, Deus já aceitou todo o seu esforço e pode agora, se tu és filho de Deus, pode transformar esses pedras em pães para matar tua fome. E por que Jesus não aceitou? Porque ele percebeu por uma palavrinha só que nenhum anjo verdadeiro ia falar. Aquela palavra, se tu és o filho de Deus. Então, colocou em dúvida. Essa palavra é uma questão de dúvida. E Jesus já percebeu, esse não é um anjo verdadeiro. Por causa dessa palavrinha. Porque nenhum anjo verdadeiro ia falar, colocava em dúvida da filiação de Deus que ele tem. Certo? Então, por isso, não transformou pedra em pães. Por mais que tinha apetite voraz, precisava comer, já estava tremendo de fome. Ele estava fraquejando já, estava quase entrando em colapso. Por isso, mesmo assim, resistiu. Ficou firme. Não fez isso o que ele pediu. Porque ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra de Deus que vem da boca de Deus. Aí ele conseguiu se proteger dessa forma. Aí, na terceira tentação, o Satanás fez sob a tentação da adoração. E aí ele levou
Ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, ele disse: tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Ele citou uma citação do Velho Testamento: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Porque está escrito no Velho Testamento, porque na época de Jesus não tinha Novo Testamento ainda. Então, Jesus fez uso do Velho Testamento, e por isso é válido. Certo? E com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos verdadeiros e o serviram. E, então, foi uma tentação muito forte, né? Que Jesus teve que passar 3 tentações. O inimigo tentou 3 vezes em conseguir ter uma influência direta sobre Jesus. E por que ele não foi bem sucedido sobre ele? Devido ao que Jesus sempre revidava contra suas tentativas com o está escrito, ou assim diz o Senhor, né? Mesma coisa. O único meio totalmente eficaz. Então, estude bem a palavra de Deus. E para que você possa sempre ter a palavra certa para cada tentação. E cada tentativa do inimigo tem influência sobre você. Aí ele não consegue resistir o que está escrito. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Tudo isso é abominação ao Senhor. Por que é abominação? Nós temos que entender se existe alguma diferença entre o pecado comum e a abominação. Certo? Veja, será que realmente existe diferença entre abominação e o pecado comum diante dos olhos de Deus? Tem sim. Tem diferença. Existe diferença sim. E então nós vamos saber o que é a abominação final. Pecados comuns são as grandes questões dos 10 mandamentos, que todos nós estamos, infelizmente, praticando essa transgressão. Certo? Mas, por causa do sangue de Cristo, somos perdoados. Se a gente arrependemos e confessamos ao Senhor, Ele nos purifica com seu sangue, e aí estaríamos limpos e justos, justificados, como se tivesse nunca pecado em toda a sua vida. Aí você não tem mais sentimento de culpa mais. Amém? Aí você está totalmente liberto pelo sangue de Cristo. Agora, os pecados abomináveis. Tudo que é detestável, execrável, horrendo, horrível, odioso, repugnante, imundo aos olhos de Deus. Típico da natureza demoníaca. Certo? Por exemplo, tudo que é abominável é algo totalmente contrário para o qual Deus tem criado. Totalmente contrário. Por exemplo, um ser humano faz sexo com um animal, que é a sodomia, certo? Isso é abominação ao Senhor, porque o homem não foi feito para fazer sexo com um animal, e sim com a mulher, certo? Isso é e que seja, e também tudo que é sexo do mesmo gênero, também isso é também abominável ao Senhor. Tá? Se você estudar a palavra de Deus, lá fala nesse sentido também. E outras coisas, como também adorar a imagem de escultura, isso também é abominação ao Senhor. Por que é abominação ao Senhor? Porque é contrário para o ser humano adorar a imagem. Ele foi feito para adorar ao Criador, a quem nós devemos nossa vida. Ele nos criou, ele deu a vida. É muito importante desse detalhe. Tudo que é criado para finalidade nossa é para nossa bênção. Se for contrário, é uma abominação.
Bom, se temos praticado coisas assim, ou das coisas que temos praticado, assim, do uso do serviço do inimigo, aí já somos sob a influência direta sua vez. Tá? Por exemplo, nós temos 2 pais, temos 8 avós, temos 16 bisavós e temos 32 tataravós. Se um deles tem praticado, tá? Qualquer coisa que o espiritismo, o candomblé, o pêndulo, ou fez uso do horóscopo, então ele fez uso do inimigo. Aí o inimigo tem direito, através das até a quarta geração sobre a pessoa, tá? Com sua maldição. E você é a quarta geração do tataravô. E aí, a maldição, se você tem praticado, aí vai até os tataranetos, a influência direta com sua maldição junto. Isso é alarmante para nós. E dou graças a Deus, eu que já fiz essas orações especiais que eu vou ensinar para poder se tornar livre. Porque meu pai fez uso de forquilha, por exemplo. Tá? E aí, aí só não tem essa influência direta do inimigo e só as coisas indiretas que, com a palavra de Deus, possam resistir tranquilamente, com o seu poder da palavra. Né? Como se livrar, então, finalmente da maldição? São 4 procedimentos a fazer, tudo em voz audível. Você tem que fazer essas orações em voz alta. Isso é bom. Se tu confessares com tua boca, será para tua salvação. Tem lá no Manifesto está escrito isso. Tá? Pedir primeiro o perdão pelos pecados comuns. Tem feito isso? Eu vou mostrar como deve se fazer a oração. Tá? E também daí você faz a oração abdicatória pelo que você mesmo praticou e fez uso dos serviços do inimigo. Aí depois você faz outra oração, a terceira, a oração abdicatória das coisas praticadas dos antepassados até a terceira e quarta geração. Tá? Então, o que os teus tataravós fez, os teus bisavós, teus avós e teus pais têm feito. Agora também ora, uma quarta oração, para que a maldição não caia mais sobre seus descendentes até a terceira e quarta geração. Até o tataranetos. Então, o primeiro passo. Pedir primeiro perdão pelos pecados comuns. Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu arrependo e confesso meus pecados ao Senhor. Daí você menciona as transgressões de cada um dos 10 mandamentos. Tá? Que está escrito em Êxodo capítulo 20. Lá são os 10 mandamentos originais, escritos por dedo de Deus, e que é a expressão exata do caráter de Deus. E é isso que o inimigo mais odeia. Ele odeia o caráter de Deus. Porque ele ama mentira. E Deus não mente, ele odeia mentira. Certo? Então, essas coisas, nós temos que... Esse é um dos mandamentos, da mentira. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Isso seria mentira. Muito bem. Aí você faz essa oração. Senhor Jesus Cristo, quero entregar minha vida a Ti, seja você o Senhor em minha vida. Eu quero ser o seu filho, sua filha, por toda a eternidade. Senhor Jesus Cristo, coloque-me sob seu precioso sangue e a sua proteção divina. Que oração bonita, né? E é tão segura, você tem que acreditar que vai funcionar. É isso que Deus quer. Ele estava esperando por essa oração. E isso vai cumprir com toda certeza. É a promessa que Deus, Jesus disse, eu estarei convosco até o consumado dos séculos. A mim foi dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Né? Então, ele tem autoridade. E em todos os lugares. Então, até
falar também sobre tua vida. Se você entregar, você vai ser totalmente da propriedade dele e vai cuidar muito bem. E aí tem agora uma segunda oração para fazer, né? Oração abdicatória pela que você mesmo praticou. Aí você faz essa oração. Senhor Jesus Cristo, em teu nome eu renuncio ao diabo e todas as suas obras obscuras, sua natureza maligna e seus poderes demoníacos. Não quero mais ter nada a ver com os poderes sombrios e com demoníacos. Tira de Satanás todo direito sobre minha vida. Senhor Jesus Cristo, por amor do seu sangue derramado, eu me liberto completamente de todos os laços da superstição, do ocultismo, do espiritismo, do satanismo e de suas consequências. Comanda as forças das trevas para que me deixarem, para me libertar e não poder me torturar mais. Senhor Jesus Cristo, proteja-me por todos os lados, dia e noite. Eu me colocarei sob seu precioso sangue. Eu conheço uma senhora que está na igreja que vive pedindo pela libertação, porque sempre está ouvindo vozes malignas na mente, no ouvido dela. E ela deve fazer essa oração, para que possa se tornar livre. E aí você vai fazer esse perdão dos pecados abomináveis, né? Aí se pede, Senhor Jesus Cristo, eu confesso meus pecados ao Senhor. Aí se menciona o que você tem praticado. Aqui tem uma listinha para ter uma ideia o que você pode ter praticado ou não, certo? E aí tem aquela outra lista maior que eu já mostrei antes, no começo, né? Dá uma olhada aí e você vai que realmente fazer uma coisa bem completa, bem feita. Tem que fazer bem feito, não é assim de qualquer jeito. Porque isso é uma coisa séria, você quer se libertar, né? Agora, a terceira oração que você tem que fazer. Tudo em voz audível, tá? Essa oração abdicatória das coisas praticadas dos antepassados, os que Deus pode ter feito, os teus avós, alguém dos avós ter feito, dos bisavós e tataravós. Senhor Jesus Cristo, em seu nome, renuncio a todo o poder das trevas que veio a mim através dos meus pais ou ancestrais. Se eles recorrerem à ajuda de Satanás através de pecados atrozes, então eu rescindi esse contrato. Por favor, limpa e protege toda a casa, todo o apartamento e todos os cômodos com teu sangue. Você mesmo ordena a todos os poderes das trevas que eles devem deixar esses lugares para onde você deseja que eles vão. Tá? Essa é uma oração muito bem elaborada e acredite nisso e peça isso para Jesus. E Jesus, com todo prazer, ele vai te responder. Porque não quer que você seja sob maldição e não quer que você continue sofrendo desnecessariamente. Agora, a quarta oração. Também ora para que a maldição não caia mais sobre os seus descendentes. Dizendo assim, Senhor Jesus Cristo, impede que os poderes das trevas retornem. Você, Senhor Jesus, enche a casa com sua presença e seja o único Senhor e governante. Também quebra e anula as maldições sobre a minha descendência até a quarta geração. Que assim seja, e para sempre também, todas as gerações posteriores também, né? Mas isso já não depende mais. Se o teu filho tem feito, então vai mais uma geração à frente. Então, seria importante instruir e ensinar os filhos para não chegar a isso. Gente, nossos filhos estão fazendo muito de jogo eletrônico, videogame. Hoje em dia, não são inocentes mais. Por favor, orem bastante antes.
para que eles não tenham mais prazer pelo jogo eletrônico. Eles possam ficar assim, entediados, que o Espírito Santo possa fazer não ter mais prazer nos jogos eletrônicos. Ore muito. E aí, com o tempo, vai tentando conversar com eles, explicando, porque os videogames têm efeito como da droga, do LSD. Tem o mesmo efeito sobre o cérebro como o LSD, uma droga bem terrível. E perde todo o discernimento do mal, né? E são governados pelo mesmo espírito que tem nesses videogames. E aí sempre fica escalando níveis maiores, e aí são cada vez mais capacitados a fazer mal. Eu imploro que vocês, mães, possam fazer algo a respeito disso. Senão, o lar não vai ser livre da influência direto do inimigo. Tem que fazer uma limpeza geral. Tira todos até os Harry Potter, esses livros, tem que jogar fora da sua casa, certo? E só seleciona músicas cristãs e orquestradas, né? Música clássica. E ainda isso tem que tomar cuidado também. Na música clássica tem alguns que já têm mensagem subliminar. É coisa muito importante de fazer uma boa seleção o que pode entrar na sua casa. Filmes, nem se fala. Hoje, os filmes são muito tendenciosos, são tudo, o que um certo satanista diz, é tudo tendencioso para levar as pessoas a seguir o inimigo, tira todo o poder de discernimento. E aqui é muito importante. Quem se apega a Deus sem passar pelas escrituras, acaba se aliando ao diabo. Tá? Isso Martin Lutero diz com toda razão. Então, vamos usar essa frase do Martin Lutero, né? Quem se apega a Deus sem passar pelas escrituras, acaba se aliando ao diabo. Então, vamos usar a palavra de Deus para que você tenha certeza que você tem proteção da palavra de Deus. Jesus disse certa vez, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, vai desfazer as obras dele na sua vida. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Essa é a promessa de Jesus. Assim disse o Senhor. Assim está escrito. E aí o inimigo não pode resistir mais. Se o Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos lá no céu, eles conhecendo de perto o Criador, então imagine como mais fácil ele enganaria os que não estudam diariamente a palavra de Deus. Isso é dois toques ele consegue. Para aqueles que não estudam a palavra de Deus. O mesmo poder exercido por Cristo, enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho que sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus, a mesma que falaram a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. Faz o uso da palavra de Deus. Você tem que conhecer, estudar profundamente. Não é uma simples leitura. Faz pesquisa, estude, compara, aprofunda, cava, afunda na palavra de Deus como se fosse cavando pelo pepita de ouro. Né? Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre-nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que, de momento, se acham sob o poder do demônio.
Por isso, o Jesus teve controle, não era intemperante, ele foi resistente à tentação do apetite, que o Adão e Eva caíram, né? Então, sede pacientes e mansos, não penseis na desagradável, repulsiva aparência dessas pessoas, como um bêbado, né? Como uma pessoa com drogas, mas na preciosa vida para cuja redenção Cristo morreu. Ajudai a se erguer, dirigir-lhe palavras que fortaleçam a fé, procurai fortalecer todo o bom traço em seu caráter, ensinar-lhe a maneira de alcançar um nível mais elevado. Então, quem pratica intemperança também está sob o poder de um demônio. Certo? Então, vamos controlar nosso apetite com coisas saudáveis, porque que a gente come muita coisa que não são saudáveis. Por aí, o inimigo pode entrar. Satanás rejubilado por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória. Amém? Então, isso são palavras muito importantes que você possa meditar. Agora, oração final que quero fazer com vocês. Senhor Jesus Cristo, acredito em suas declarações. Agradeço-te por agora ter desarmado e derrotado todos os poderes das trevas e o poder do diabo em minha vida. Agradeço que agora você é o vencedor de minha vida. Agradeço porque minha vida está completamente segura em suas mãos amorosas. Amém. Então, que Deus te dê paz, livramento, libertamento total, e você pode viver, então, feliz, sem a influência direta do inimigo. Amém? Que você possa ser totalmente liberta das garras dele, porque não vale a pena continuar vivendo sob essa maldição. E que Deus esteja bem juntinho com você e você pode viver agora em paz. Amém?